É com imensa alegria, satisfação, que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, através do seu Conselho Federativo Estadual e da sua Comissão Regional Espírita do Seridó, com o apoio do Centro Espírita Cearense do Bem, Centro Espírita Miramês e Cruzada dos Militares e Civis Espíritas Bezerra de Menezes, traz a Caicó o tribuno espírita Divaldo Pereira Franco. Nós gostaríamos inicialmente de registrar com muita alegria essa disponibilidade sacrificial, até podemos dizer, do nosso irmão Divaldo, em pela primeira vez estar presente na região do Seridó Potiguar, com a oportunidade de confraternizar não apenas com as cidades e os companheiros do Rio Grande do Norte, mas também da Paraíba. Gostaríamos apenas de indicar a presença de caravanas das cidades de Mossoró, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Currais Novos, Santa Cruz e Parelhas, todas do Rio Grande do Norte, integrantes da chamada Regional do Seridó. Igualmente, gostaríamos de agradecer a presença das caravanas da Paraíba, Santa Luzia, Cajazeiras, Souza, Patos, Pombal, Jericó e Junco. Se por um acaso alguma cidade foi esquecida neste momento, posteriormente, por favor, venham até nós informando para que nós possamos registrar este momento de tanta significação espiritual para o movimento espírita do Rio Grande do Norte, por que não dizer também dessa cidade da Paraíba. Nós gostaríamos ainda, em nome da coordenação local, de agradecer a colaboração da Rádio Manairama FM, da Rádio Caicó, da Rádio Seridó, da Prefeitura Municipal de Caicó, da Livraria Rio Madeira, do CCAA, da Cissom, Zezinho Vídeo, e um agradecimento especial ao nosso músico Carlos Guedes, parabenizando inclusive pela seleção musical. Vamos assim iniciar a nossa reunião, a nossa palestra pública, pedindo inicialmente ao nosso irmão Hélio Ernesto, sentado à mesa, ao nosso irmão Divaldo, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que ele possa proferir, como é de habitual atividade no movimento espírita, a nossa prece de início das atividades desta noite. Estimados irmãos, irmãs, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, as nossas emoções unidas até Jesus, agradecendo-lhe este momento de luz, este banquete espiritual, que na noite de hoje, Jesus, tu brindas com o teu semeador de estrelas, a região do Seridó Potiguar, como também das cidades circunvizinhas da Paraíba, que trazendo o sonido da trombeta do Evangelho que tu nos legaste, dando-nos a segurança de uma nota em sintonia com os teus ensinamentos. Nós te agradecemos e também rogamos para que as tuas bênçãos de luz, que já se sentem presentes no ambiente, possam também, Senhor, alcançar a todos os filhos do Calvário que necessitem desta sintonia para encontrar um pouco mais de paz e de harmonia em seus corações, em suas vidas. E assim, Senhor,
com os corações alegres, nós, os pequenos seguidores do Teu Evangelho de luz, sob a luz do Consolador prometido Espiritismo, nós te pedimos para que em nome de Agostinho de Hipona, para que em Teu nome sublime e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, nós possamos iniciar a nossa atividade de divulgação do Espiritismo da noite de hoje, num clima de paz, de harmonia para os nossos corações. Que assim seja. Compõe a mesa também, ao lado do nosso irmão Éden, presidente da federação, a nossa irmã Albanira, coordenadora da Comissão Regional Espírita, Célula 1, que integra o Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nós, também na condição de vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Apresentar Divaldo Pereira Franco é uma tarefa que aparentemente é fácil, mas se torna difícil em função de tudo aquilo que o nosso companheiro tem significado para o movimento espírita, não apenas brasileiro, mas internacional. Poderíamos escolher adjetivos, o que o constrangeria, sem dúvida alguma, mas poderíamos também escolher números, o que satisfaria algumas características de personalidade de alguns irmãos. Isso é importante de alguma forma, porque podem nos dar, de alguma maneira, a dimensão do seu trabalho. Fundou em 1947 o Centro Espírita Caminho de Redenção, em plena atividade até hoje. Em 1952, a Mansão do Caminho, uma obra modelar no campo da assistência à promoção social, promoção socioeducacional, que atendeu a condição de filhos adotivos, pouco mais de 600 crianças, e que tem até hoje mais ou menos 30 mil crianças e jovens que receberam das mãos do educador Divaldo Pereira Franco e do carinho daquele que nós chamamos carinhosamente de escudeiro, o tio Nilson, que é fundador igualmente da Mansão do Caminho e do Caminho da Redenção. Essas crianças e jovens têm recebido, como até hoje recebem diariamente, cerca de 3 mil crianças daquela região, tudo aquilo que a bondade, o carinho, a solidariedade e o sentido de humanidade pode oferecer. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco é, sem dúvida alguma, hoje o maior divulgador da doutrina espírita, levando aos 4 cantos do planeta a mensagem de esperança, de paz, de respeito e de solidariedade. Já visitou 64 países, tendo proferido mais de 11 mil palestras. Já psicografou 210 obras, cuja renda é sempre revertida ou em benefício da Mansão do Caminho, das suas obras, ou em benefício de instituições que desenvolvem um trabalho de assistência, promoção social. Assim, entendemos que esses dados são apenas uma pálida apresentação, porque, na verdade, conforme aprendemos com a doutrina espírita, o trabalhador do Evangelho se mostra com aquilo que ele é, ou seja, com aquilo que revela a sua personalidade. O apóstolo Paulo nos dizia que somos cartas vivas do Evangelho e, sem dúvida alguma, nós temos a satisfação de receber aquele que é denominado o semeador de estrelas. E essas estrelas são as mensagens de esclarecimento e consolação que, pelo seu verbo, tem atingido milhares, talvez milhões de criaturas, em especial nesse mundo da cibernética. Que nós possamos envolvê-lo em vibrações de harmonia, mantendo os nossos celulares desligados, mantendo o silêncio necessário, o recolhimento indispensável para que o plano maior da vida opere silenciosa e discretamente nesta noite em cada um de nós as maravilhas do esclarecimento e da consolação. Agradecendo desde já a todos vocês e em especial a este grupo de Caicó que vem desenvolvendo esse trabalho para que nesta noite nós aqui pudéssemos estar neste ambiente de paz e harmonia
nós convidamos para ocupar esta tribuna o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, nas terras sagradas de Caicó. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na vida de todos nós, momentos surgem que alguma coisa modifica inteiramente a nossa planificação. Estabelecemos como meta determinados parâmetros que nos podem proporcionar a felicidade. E subitamente algo acontece que nos leva a modificar inteiramente a programação estabelecida. Formulamos um projeto. Tudo parece excelente, mas quase na hora de tornar-se realidade, eis que qualquer coisa acontece e somos obrigados a formular novos projetos. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de um homem notável, que representava a Inglaterra em um novo mundo. Tratava-se do bispo James Payn. Era uma personalidade extraordinária, teólogo, orador, periodista, representante da rainha Elizabeth II nos Estados Unidos. Sua Excelência havia terminado de pregar um sermão na Catedral Anglicana da cidade de São Francisco, na Califórnia, quando, descendo do púlpito, recebeu um telegrama. O telegrama, na linguagem rápida da comunicação, dizia-lhe: venha imediatamente a Nova York. Jim, seu filho, suicidou-se. Ele teve um choque. Afinal, seu filho morava no coração de Nova York, no bairro dos artistas, dos comunicadores, dos astros de televisão e de cinema, em Greenwich Village. E ele perguntou-se qual era a razão que teria um jovem de 17 anos para suicidar-se. Não era possível. O telegrama deveria ser algum engano. Novamente, ele leu o conteúdo do telegrama e ficou estarrecido, porque o telegrama estava firmado pelo bispo da igreja anglicana em Manhattan, em Nova York. E se tratava, portanto, de uma notificação muito grave. Então, todos os planos da sua vida modificaram-se. Como nos recordamos, desde o período do rei Henrique VIII da Inglaterra, a religião deixou de ser católica no Reino Unido, porque o rei desejou divorciar-se da esposa e o Papa negou-lhe permissão. Ele rebelou-se e criou então a Igreja Anglicana, que permite aos sacerdotes casar-se, cuja personalidade mais alta é o rei ou a rainha. Desde então, a cultura dos Estados Unidos, aurida nas fontes inglesas, e de todo o mundo que recebeu a colonização da Inglaterra, segue a doutrina anglicana. Os seus sacerdotes consorciam-se. O rei, atualmente a rainha, representa a personalidade máxima.
E na oportunidade a que nos referimos, quando o bispo deu-se conta que o seu filho único se havia suicidado, foi tomado de uma grande angústia, porque a morte é a dor mais doída de que se tem notícia. Freud costumava dizer que a morte, quando leva o ser querido, leva também parte da nossa vida, que nunca mais será a mesma. Então Sua Excelência parou e começou a pensar: por que meu filho iria suicidar-se? Será que existe uma razão lógica para alguém suicidar-se? Ademais, se é um jovem, o jovem tem diante de si o futuro. Todas as portas abrem-se-lhe, cheias de expectativas e de bênçãos. Qual a razão para que seu filho suicidasse-se? E diante dessa pergunta, ele passou a outras reflexões e começou a pensar: agora que ele morreu, para onde irá sua alma? Será que ela vai para os céus? Não, porque todas as religiões consideram o suicídio o mais terrível inimigo da criatura humana, o mais covarde, o mais cruel. Porque o suicida, além de covarde, é perverso com aqueles que o amam. Em face do seu egoísmo, toma uma atitude destrutiva e dilacera essa atitude o coração das pessoas amadas. Além de ser covarde e cruel, porque faz que a dor se instale na família e as pessoas fiquem sempre com uma certa culpa, mesmo quando não tem responsabilidade nenhuma. Então o bispo perguntou: e agora? Será que a alma de meu filho vai para o céu? É claro que não, porque se ele fosse para os céus, que prêmio se daria àqueles que são justos, que são nobres, que são dignos? Mas se ele não vai para os céus, irá para o inferno. Mas será que Deus, que é todo amor e misericórdia, irá condenar o jovem que no momento de loucura optou pela fuga do suicídio, atirando nas hienas infernais eternamente? E isto pareceu-lhe um absurdo, porque se Deus é o amor absoluto, no amor absoluto o perdão tem uma presença significativa. Então ele balançou a cabeça e disse: não, Deus não irá condenar meu filho, porque eu que sou pai, sou capaz de perdoá-lo. É provável que ele estivesse sob uma depressão, que ele tivesse tido um surto de natureza psiquiátrica e na alucinação haja optado pelo suicídio. Então ele perdoava. Deus, que é a suprema justiça, com mais razão, deveria perdoá-lo. Então Sua Excelência o bispo começou a pensar: será que existe a alma? É verdade que ele era um sacerdote, um teólogo, era um príncipe da igreja, pregava a imortalidade da alma, mas ele não tinha provas que a alma era imortal. Ele se baseava na teologia, na Bíblia, na tradição. E para ele é muito fácil dizer a alguém que houvera perdido o ser querido: tenha paciência, seu filho vive, ele está agora nos braços de Deus. Era muito fácil. Mas para ele, que agora experimentava a dor, era muito difícil, porque é fácil receitarmos remédios amargos para os outros, mas é muito difícil tomá-los, experimentar a acidez ou amargor de substâncias profundamente perturbadoras. Foi nesse estado que ele começou a perturbar-se.
Se não existe a alma, será que existe Deus? Ele estava acostumado a falar sobre Deus, mas em verdade eram apenas palavras. A sua não era uma fé raciocinada, era uma fé tradicional, hereditária. Ele se acostumara a transmitir aquelas informações, mas ele não tinha experiência pessoal. Foi nesse estado de alma que ele se dirigiu à residência, comunicou à esposa e 3 horas depois estava voando na direção de Nova York. Ao chegar ao aeroporto Kennedy, ali estava esperando o bispo da igreja anglicana de Manhattan, que de imediato levou a ele e a mulher à casa mortuária onde Jim estava sendo velado. E ali diante do caixão do filho, olhando o semblante daquele ser tão querido, ele perguntava por quê? Qual a razão pela qual você optou pelo suicídio? E à medida que as horas se passavam, aquelas horas difíceis do velório solitário na noite, ele lembrou-se que fazia 2 anos, um pouco mais, quando seu filho completara 15 anos, ele havia ido participar de um camping em uma cidade do estado da Califórnia. Ele era escoteiro e foi com vários amigos e o responsável pelo grupo, na sexta-feira à tarde. No domingo pela manhã, pela madrugada, o telefone tocou e ele correu a atender e uma voz dizia: bispo, venha imediatamente ao camping, porque Jim está drogado. Ele teve um choque. Ele não sabia que seu filho era usuário de drogas. Um rapaz de 15 anos pegou o automóvel desesperado, viajou 100 quilômetros. E quando chegou ao camping, o filho estava amolentado, dormindo. A crise havia passado. Ele colocou no carro e trouxe para São Francisco. No caminho, enquanto o sol esplendia-se sobre as águas do Oceano Pacífico, esse pai voltou-se e perguntou-lhe diretamente: Jim, você é usuário de drogas? Não, papai, eu não sou. Mas meu filho, o que é que aconteceu? É o seguinte, papai, lá na escola todo mundo usa, e aqui no camping a turma me pressionou dizendo: você não é homem não, cara. E para provar que eu era homem, eu fumei um baseado. Mas eu não tenho hábito. De tal forma eu não tenho hábito que apenas essa experiência tornou bem. E eu fiquei totalmente desvairado. Você não crê no seu filho? E o bispo acreditou. Nós, pais e educadores, temos o mau hábito de acreditar nas mentiras dos nossos filhos, mas os nossos filhos e educandos não acreditam em nossas verdades. É que nós preferimos a ilusão, ter a ideia falsa de que nosso filho é melhor do que os outros. Aquele que tem maus hábitos, que é portador de AIDS, que tem vícios, que usa drogas, é o filho do vizinho. Mas como o vizinho pensa a mesma coisa, então nosso filho está incurso no problema. Mas Sua Excelência, o bispo James Pai, optou por acreditar na mentira do filho. Levou-o para São Francisco e resolveu esquecer. Daí a 6 meses, o filho lhe disse: papai, ajude-me. Eu sou usuário de drogas da pesada. E o meu problema é que eu quero deixar, mas os traficantes não me dão paz. Ameaçam-me, cercam-me. Estou numa situação desesperadora. Ajude-me. Ele olhou para o filho e perguntou-lhe: por que, meu filho? Por que você usa drogas?
Os jovens dizem que os pais não dialogam com eles, que se sentem órfãos, que têm conflitos, mas não é verdade, porque eu me dedico totalmente à religião e à família, à sua mãe e a você. Nós conversamos abertamente sobre tudo. Qual é o seu problema, meu filho? Ele abaixou a vista e disse: papai, é que nesse período, nessa fase da transição, todo mundo tem conflitos sexuais. E eu tenho medo. Então eu passei a usar a maconha. Logo depois, eu passei a usar anabolizantes para desenvolver os músculos. Depois, ora papai, eu sou dependente de drogas, ajude-me. E o pai, que era um homem honrado, resolveu entrar em contato com a igreja em Londres, pediu uma licença e uma semana depois embarcou para a capital da Inglaterra, levando a esposa e o filho. Chegando a Londres, foi morar num lugar agradável, em Park Lane, o maior parque da Europa, perto do Palácio de Buckingham, onde reside a Rainha Elizabeth II. Ali o jovem tinha o ar da natureza, os desportos, faria novos amigos, relacionamentos saudáveis, e internou numa clínica psiquiátrica para ele desejar caça. Durante 6 meses, Jim esteve sob tratamento psicológico, psiquiátrico e por fim recebeu alta. Então o pai sentiu-se no direito de voltar aos Estados Unidos para prosseguir no seu ministério religioso. Mas Jim lhe disse: papai, eu ainda não estou forte, eu quero ficar um tempo mais em Londres. Nós nos telefonaremos, eu irei robustecer-me e mais tarde não quero voltar para São Francisco. Isso aconteceu por volta do ano de 1967, naquele período da mentalidade hippie, da flor e do amor. E ele tinha medo de voltar e novamente ser atraído pelos jovens. O pai agradeceu, voltou para São Francisco e todo domingo telefonava para o filho. Naquela época, as chamadas internacionais eram muito difíceis, mas pela sua posição de representante diplomático, ele lograva das autoridades americanas uma chamada semanal para acompanhar o desenvolvimento do filho. Foi quando o jovem disse: papai, agora estou em condições de morar em Greenwich Village. Eu desejo estudar na universidade, fazer comunicação, desejo estar no meio de artistas, de responsáveis pela multiplicação das ideias, de âncoras de televisão. E o pai alugou um apartamento nesse bairro de artistas em New York e ele foi morar lá. Agora, estava morto. Por quê? Naqueles 3 dias de velório, Sua Excelência tinha o coração despedaçado. E no último dia ele acompanhou a cremação do cadáver. E levou seu filho dentro de uma ânfora de cristal, em cinzas, levou para tê-lo junto ao coração na cidade de São Francisco. Mas aconteceu uma coisa inesperada. Aquele sacerdote honrado perdeu a fé. Começou a ter dúvidas da imortalidade da alma. Ele não tinha provas se a vida continuava. Ele passou a ter dúvidas a respeito de Deus. Então, como era um homem honesto, escreveu novamente à igreja pedindo um período de férias para poder recompor-se, para estudar novamente a teologia, para consultar os alfarrábios da religião. E então, ele preferiu voltar à Inglaterra para se refazer, e a igreja concordou. Então ele fez uma nova viagem com a sua mulher, levando a sua secretária, uma mulher divorciada de 40 anos, e um sacerdote para poder oficiar a missa, porque ele se negava.
Este período agora é uma nova fase da vida do bispo James Pai. Por uma coincidência, ele foi habitar o mesmo apartamento que estiveram 1 ano e meio antes, quando foi levar o filho. E ao chegar naquele apartamento, tudo eram recordações. As paredes pareciam impregnadas do rock and roll, da voz dos Beatles, da voz daqueles admiráveis cantores como Elvis Presley. E ele experimentou uma grande angústia. Era o mês de fevereiro de 1967. Ele ali estava quando no domingo ele deveria participar de uma festividade religiosa. Às 17 horas, ele saiu com a esposa, o sacerdote e a secretária. Fechou a porta, atravessou o hall, trancou a porta da rua e foram para a catedral. Às 22 horas, voltaram. E quando ele abriu a porta de entrada, acendeu a luz, ele teve um choque, porque no chão estavam vários cartões postais de Londres, armados de uma forma que fazia lembrar um ângulo de 120 graus. Ele parou, olhou aqueles cartões no chão e se perguntou: mas quem colocou esses cartões aí no chão? Porque quando eu saí, não havia nada. Então ele teve um novo choque, porque os cartões faziam lembrar os ponteiros de um relógio, 9 horas e 10 minutos, a hora em que Jim suicidou-se em Nova York. Ele então experimentou um frisson, abaixou-se e pegou um cartão postal, virou e leu: papai, eu voltei às drogas. Perdoe. Leu outro cartão e outro. Aqueles cartões estavam datados do ano anterior. Seu filho havia voltado à droga, mas não tinha coragem de dizer-lhe. Escrevia o cartão postal e, na sua alucinação, não colocava no correio. Então, o bispo blasfemou pela primeira vez: que Deus é este? Porque que Deus não fez meu filho postar um cartão, porque eu viria salvá-lo? E prorrompeu num pranto desesperado. Mas logo ele pensou: quem colocou estes cartões aqui? Deve ter sido a camareira. Enquanto ele foi ao culto religioso, ela deve ter vindo para arrumar qualquer coisa e colocou os cartões ali para produzir-lhe um choque, uma alegria. Então ele telefonou à funcionária responsável pela limpeza do apartamento. E ela disse: não, excelência, eu não estive aí. Aliás, eu nunca vi esses cartões. Depois que sua excelência e seu filho voltaram à América, já estiveram aqui várias autoridades da igreja anglicana. Eu desarrumo o apartamento, arrumo, e nunca os encontrei. Então criou-se um problema. Quem teria colocado aqueles cartões? Isto era domingo à noite. Na terça-feira, dia 26 de fevereiro, pela manhã, quando todos acordaram, ele notou algo diferente no rosto da secretária. A senhora Berger usava franjinhas. Estava muito na moda, porque as franjinhas tiram uma média de 10 anos do rosto de uma mulher. E a coisa que a mulher mais ama no mundo é o cabelo. Ela se embeleza para conquistar o namorado, o noivo, o marido. E quando alguém vai acariciá-la, ela não desmanche meu penteado. É uma moldura. E a senhora Berger estava naquele período dos 40 e poucos anos, e de franjinha parecia ter 30. Há homens também que usam franjinha e ficam mais jovens. Ela adorava as franjinhas, mas quando ela acordou naquela terça-feira,
uma terça parte das franjinhas estava cortada a fogo. E o bispo perguntou: senhora, teve um pesadelo à noite. Quem lhe cortou as franjinhas? Ela correu ao espelho e ali estava, queimado. Ela disse: bispo, que coisa curiosa, eu não sei. E todos ficaram assustados. Na quarta-feira pela manhã, quando a senhora Berg acordou, a segunda, terceira parte estava queimada. E eu pensei: senhora, você tem pesadelos e toca fogo no seu cabelo? Vai incendiar a casa. Mas ela ficou preocupada porque não sentiu nada. Quando foi na quinta-feira, as franjinhas estavam cortadas rentes. Então ela disse: padre, este apartamento está infestado. Deve ser o diabo que está aqui, porque nós somos muito curiosos. Quando nos acontece uma coisa que não é habitual, é sempre realizada pelo diabo, nunca por Deus. Já notaram? Porque nós temos mais afinidade com o primeiro do que com o segundo. Então é claro, o bispo ficou preocupado, era uma coisa estranha. Mas na sexta-feira o problema foi pior, porque quando ela acordou, o corpo estava cheio de hematoma, de equimoses, como se ela tivesse tomado uma surra. Então ela disse: padre, isto é coisa de Satanás. E ele ficou preocupado. Então ele resolveu telefonar um parapsicólogo. Naquele tempo a parapsicologia estava na moda e narrou esses fenômenos: o aparecimento dos cartões, a narração do drama do seu filho, as franjinhas da senhora Bergerot que estavam cortadas, o seu corpo que parecia ter sido sediciado. O parapsicólogo ouviu e disse-lhe: excelência, é algum espírito que está querendo chamar a atenção, é algum espírito que deseja comunicar-se com o Senhor. Mas como espírito? A morte não acaba com a vida? Excelência, sua excelência é um teólogo, é um bispo, mas tenho dúvidas, pois são dúvidas infundadas, porque os mortos voltam, eles comunicam ao céu, e naturalmente há um espírito que deseja dar uma mensagem e que está chamando a sua atenção. E o que é que eu tenho que fazer? Perguntou o bispo. Procurar um médium. Procurar um médium para poder comunicar-se e saber o que ele deseja. Então o bispo perguntou: mas eu, um príncipe da igreja anglicana, procurar um médium para ouvir espírito? Sim, excelência. Os espíritos não se preocupam com os títulos terrestres, mas eu sou uma autoridade da igreja. Então exerça a sua autoridade de francaria com eles, mas o senhor terá que procurar um médium ou a coisa vai piorar. Mas como? Eu não conheço a ninguém. Bispo, neste momento está em Londres uma grande médium, que eu considero a melhor médium de língua inglesa. Ela é muito ocupada, a sua clientela é enorme e ela nunca tem lugar para clientes novos. Mas ela é minha amiga. Telefone-lhe, eu lhe vou dar o nome, o telefone, e peça-lhe para marcar uma entrevista. Use meu nome, e eu tenho certeza que a senhora Anna Twigg irá atender. Ele ficou constrangido. Imagine um bispo telefonar para um médium para marcar uma consulta. Mas como no dia seguinte a coisa piorou, ele telefonou para a médium e ela disse: a minha agenda está muito superlotada, mas em homenagem ao amigo parapsicólogo, no sábado seguinte às 18 horas, de 18 a 18h30, eu atendo o Senhor. Não atraso, porque a minha hora é uma hora muito cara. Ela não era espírita, era médium e cobrava. E então, meu tempo é muito valioso. E o bispo ficou a perguntar: mas meu Deus, o que será médium?
Quando se falava em médium anteriormente, eu sou espírita desde o ano de 1945, fui funcionário público desde essa época, e quando se falava em médium, as pessoas achavam que os médiuns eram psicopatas, eram epilépticos, eram esquizofrênicos, eram maníacos, e ainda hoje há muita gente que acha que ser médium é uma pessoa esquisita, e tem umas pessoas esquisitas que dizem que são médiuns, mas não são, são nevropatas. Pode dizer assim, eu estou sentindo arrepio, não tem nada a ver com o espiritismo esse negócio de arrepio. Eu estou todo, imagine como estou, isso é desequilíbrio nervoso, não é mediunidade. Então, o bispo perguntava, mas como é que é médium? Naquela época, eu era funcionário público, e ser funcionário público no Brasil é uma grande honra, porque o salário é espetacular. E ademais, eu tive a honra de ser nomeado chefe de seção, que era uma super honra. E quando me tornei super honrado como chefe de seção, os meus colegas procuravam me ridicularizar. Como eu era espírita, era médium, eu disse, o Divaldo é meio louco, esta gente do espiritismo. Mas quando tinha um problema, debruçava na minha carteira, Divaldo, ajude-me, peça os guias, faziam consultas. E por isso eu não lhes dava importância, eu sabia que eram os grandes hipócritas. Certo dia, eu estava trabalhando, porque naquele tempo o funcionário público trabalhava. Hoje, alguns ainda trabalham. Quando chegou um senhor muito bem vestido, olhou para mim e as máquinas pararam, as bocas calaram. Eu me dei conta que era uma armadilha que meus colegas me haviam preparado, naturalmente pensando em ridicularizar-me. Mas eu sei que somente lobos caem nas armadilhas de lobos, então continue sereno. Então o senhor chegou para mim e perguntou, o senhor chama-se Divaldo? Eu disse, senhor. Ele deu um passo para trás para me impressionar. Divaldo Franco? Sim, senhor. Divaldo Pereira Franco? Eu disse, o senhor está com tanta dúvida, que agora também eu fiquei na dúvida. Mas ele era Divaldo Pereira Franco. Não foi Divaldo, não se moleste, não. Só estou respondendo. E os meus colegas olhando para cair na gargalhada. Seu Divaldo, eu vim aqui para conhecer o senhor. Eu sou psiquiatra. Sou o doutor fulano de tal, professor de neurologia, de psiquiatria da Universidade Federal da Bahia. E eu vim falar que o senhor Eu digo, olha, doutor, é bom o senhor dizer o que é que eu sou, porque o povo diz o que não somos, quanto mais o que somos. Eles me disseram que o senhor é espírita. Ele pode falar alto. Eu sou espírita. E aqui todo mundo sabe, porque de acordo com a Constituição de 1946, nós temos o direito de escolher a religião que nos aprouver, desde que a nossa crença não perturbe ninguém. E eu não perturbo ninguém. Eles é que procuram me perturbar, porque eu não dou importância. Eu sou espírita, pode dizer tranquilo. E disse, Divaldo, é que eu sou doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Eu sou catedrático. E o homem começou a dizer tanta coisa que eu fui ficando pequenininho, como desenho animado. Fiquei pequenininho e disse, Divaldo, é o seguinte, o senhor me permite me fazer mais uma pergunta? Claro. Disseram-me que o senhor é médium. E deu aquela risadinha. O senhor é médium, senhor Divaldo? Sou, sim, senhor. Sou médium. Qual é o problema? Mas, senhor Divaldo, o senhor não parece médium. Aí eu fiquei surpreso, porque, mas por que não parece? Porque todo médium é tantã, não sabe? Aí meus colegas riram, ele riu, eu ri. E quando acabou o momento de humor, eu perguntei, doutor, o senhor veio aqui fazer um inquérito que não é administrativo. O governo me paga para trabalhar e não para falar da minha vida particular. Generosamente eu respondi a todas as perguntas. Gostaria de perguntar ao doutor se me permite fazer-lhe apenas uma interrogação. Seu Divaldo, muito bem. Qual é? Eu queria saber se o doutor é médium.
Não, seu Divaldo, por quê? Porque parece. Parece bastante. Porque o doutor saiu do seu consultório para vir me perturbar. Então o senhor não é um psiquiatra, é um psicopata. Porque os espíritas somos os únicos religiosos que vivemos do nosso trabalho, não vivemos da religião. Não cobramos dízimo, não cobramos liturgia. Nós somos os únicos religiosos que pagamos para ser religiosos, porque nós somos sócios do Centro Espírita e pagamos. Aqui para nós, nem todo mundo paga, mas nós contribuímos. Então eu não posso admitir que o senhor tenha saído do seu consultório para vir perturbar um cidadão de bem. Passe bem, e a entrevista está encerrada. Era um conceito que se tinha de médium. Então o bispo achou que a médium deveria ser um pouco tantã. E quando chegou no sábado, antes das 18 horas, ele estava à porta da senhora e na Twig. E quando começou a pensar, mas como será ela? Tocou a campainha, 18 horas, uma senhora simpática, porque os médios são muito simpáticos, todos eles. Abriu a porta, uma senhora de 60 anos, gordinha, porque médio que é médio tem que ser gordinho, porque se ele é muito magro, ele não tem energia para dar para ele, muito mais para os outros. Pode notar que eles são todos gordinhos, cheios de fluidos. Ele olhou para aquela senhora sorridente e perguntou: senhora Ina Twig? Sim, senhor. A médium? Sim, senhor. Senhor bispo? Sim, senhora. Entre bispo. Ele disse, mas era normal. Só que ele não sabia que o médium é paranormal. Enquanto todo mundo tem 5 sentidos, o médium tem 6. Um sentido a mais, a percepção parafísica. Ela pediu para ele entrar. Sentaram-se numa sala comum e ela perguntou: em que posso ser útil? Observem, por favor, o diálogo. Senhora, é que eu estou num apartamento e algo desagradável está acontecendo. E o meu amigo parapsicólogo disse-me que se trata de um espírito querendo comunicar-se comigo. Como eu não entendo dessas coisas, eu vim pedir seu auxílio. Ela disse, pois não, vamos passar agora para a sala das sessões. Ele disse, é agora. A sala da sessão deve ter um bode preto, deve ter uma cortina vermelha, deve ter um incensador. Então ele começou a imaginar, porque o povo pensa em espiritismo, eu pensava, é uma seita, é uma superstição. Então naquela época que eu era funcionário público, e eu me tornei oficial de gabinete, como se chamava na época. Agora não. Agora no Brasil temos que falar muito bem inglês para poder falar português. Agora quando se é oficial de gabinete, chama-se Public Relations. Eu já fui Public Relations. Eu era o relação pública do meu delegado. E ele era um exótico. Ele era um pouco neurótico, detestava a reunião social. E toda a sociedade, quando ia mandar um convite, quando havia uma reunião de alto coturno, ele me mandava representando o IPASA, o instituto em que eu trabalhava. Então eu estudei o Tratado de Ética de Sociedade, porque sou de família modesta, para poder representar a repartição. E certo dia, a primeira dama do Estado completou aniversário. E ele recebeu um convite especial. Naquele tempo, os senhores vão me lembrar, haviam as 10 mais elegantes. E ela era uma das 10 mais bem vestidas da lista de Ibrahim Sued, o cronista social do Rio de Janeiro. Então ele disse, Divaldo, eu não vou nada, você quem vai. E me deu um presente para levar para a senhora. E lá fui eu, para uma reunião, um garden party, uma recepção no jardim do palácio. Eu fui levando presente. Não pode haver nada mais desagradável do que estarmos numa dessas reuniões sociais chatíssima, sozinho. Porque as pessoas ricas estavam com as pessoas ricas, desembargadores com juízes, professores com magistrados,
E o pobre, peixe fora d'água, com o embrulho na mão, esperando a senhora aparecer. Eu dizia, meu Deus, mas que situação deplorável. Enquanto eu estava assim, uns fumavam, outros bebiam uísque escocês, fabricado em Foz do Iguaçu e vendido em Cidade Elétrica. Mas todo mundo na igreja, eu que não fumo, não bebo, com o pacote embaixo do braço. De repente, naquele abre e fecha, lá no fundo eu vi uma senhora que frequentava nosso centro espírita. Era uma senhora muito rica na sociedade. Ela não era espírita, mas adorava tomar passes. E então ela disse assim, ai, Divaldo, sempre que eu estou carregada, eu venho aqui para você me descarregar. Era como bateria, ela se carregava, descarregava. Então, quando eu vi a senhora, eu adorei, porque ela estava uma conhecida e eu poderia falar com ela. Quando eu me preparei para falar, ela virou o rosto e eu fiquei frustrado. Então eu raciocinei, ela está com medo de falar comigo, porque eu tinha um programa de rádio na época e era relativamente conhecido na cidade. Ele deve estar com medo, porque as pessoas sabem que eu sou espírita, e ela não queria comprometer-se, porque a humanidade é assim. Mas dizem que as mulheres são muito curiosas, os homens não, porque eles têm certeza que ela conta a fofoca depois, então eles não se preocupam. Dessa forma, ela ficou, o que é que Divaldo Franco está fazendo aqui, numa reunião social? Porque no lugar de média, dando passe, visitando doente, levando comida para pobre, recebendo espírito. O que será que ele está fazendo aqui? E num daqueles movimentos abriu-se um corredor e ela de lá olhou para mim, sorriu e perguntou assim, olá, Divaldo. E eu falei assim, olá, madame. Eu adoro ser madame. Olá, madame. Divaldo, hoje tem... Eu sabia o que era. Mas aí eu disse comigo, ou ela fala o nome, ou eu não respondo. Então eu respondi, o quê? E ela, aquilo. E eu, o quê? Aquilo que tem toda terça e quinta, às 8, quando ele estava tem, não tem, chegou a aniversariante. A senhora apareceu entupida de joias, com um traje de grife, linda. Então, eu me aproximei e ela disse, eu conheço o senhor. O senhor não é aquele homem que anda metido nessas coisas? Eu digo, não, senhora. Eu não ando metido em coisa nenhuma. Não, não é o senhor que é anda metido nesses negócios? Não, senhora. Eu sou funcionário público. Eu digo, o nome espiritismo vai sair daqui meio que eu morro. Ela então... Não é o senhor que é o tal? O tal, eu digo, não, senhora. O tal é Moreira da Silva, aquele do samba de breque. Não era eu. Não é o senhor que é... Eu digo, vamos ver, sai ou não sai, bem calado. Não é o senhor que é espírita? Eu digo, madame, eu sou espírita, sim. E aqui estou em nome do Instituto para homenageá-la com presente delicado do nosso delegado. Porém, o espiritismo não é um negócio. O espiritismo não é uma coisa. Allan Kardec, que Nono apresentou, definiu o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. É uma ciência ética, porque tem a sua própria filosofia, cujas bases são a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença no Evangelho de Jesus, conforme ele e os seus apóstolos viveram. É uma religião que restaura o cristianismo primitivo. E falei, por uns 20 minutos o povo parou. Eu tenho bons pulmões, eu sou do tempo que nem tinha microfone, então falei, o povo parou assim, eu terminei e até bateram palmas. Palma de rico é diferente, é aquela coisa sem vida, mas bateram. Então nesse momento um desembargador que era muito famoso, chegou ao meio do circo com a taça de uísque e disse,
Senhoras e senhores, eu estou de pleno acordo com o senhor Franco, porque eu também gosto muito dessas coisas. Eu havia perdido meu latim. Então, o bispo pensou que a sala das sessões eram essas coisas que se vê em lugares onde o espiritismo está. Porque o espiritismo não tem culto, não tem superstição, não tem sacerdócio organizado, não se utiliza de vela, de incenso, de tecidos, de pós. É uma doutrina que nos liga diretamente a Deus, liga a criatura ao Criador, não tem intermediários. É a doutrina da consciência, do livre-arbítrio que Deus nos dá para elegermos aquilo que é melhor para nós. Mas quando o bispo entrou, era uma sala comum, uma sala fechada. Sentou-se, a mandado dela, ela sentou-se uma chaise longa e mais confortável e disse ao bispo: vamos orar? Ele disse: mas precisa orar? Sim, senhor, nós somos cristãos. Então ele era um homem honesto, começou a orar. Ela cerrou os olhos e de repente, naquele silêncio da sala, o bispo ouviu uma voz que dizia: papai, papai, sou eu. Ele abriu os olhos e o rosto da senhora Ena Twigg estava transfigurado. A voz era gutural, os olhos estavam fora das órbitas, os lábios arroxeados, as mãos crispadas. Papai, sou eu, papai. Fui eu quem colocou os cartões postais no hall de entrada. Fui eu quem cortou o cabelo da senhora Bergoglio. Eu não gostava das franjinhas dela. Fui eu que lhe aplicou a sova. Papai, eu não matei, papai. Eu não sou suicida. Eu estava muito deprimido naquela noite e desejei dormir. Então eu tomei um sonífero, mas não adormeci, tomei outro, e então fui expulso do corpo, qual a mão que é arrancada de uma luva. Eu não queria morrer, papai. Eu sou suicida indireto, porque eu era usuário de drogas, e quando eu acordei, papai, eu fui recebido pelo senhor Tillich. O Dr. Tillich era um teólogo famoso e filósofo inglês que morava nos Estados Unidos. Lembra-se dele, papai? O Dr. Tillich, ele me recebeu, mas eu não posso falar muito. Eu estou angustiado, papai. Eu estou perturbado, perdoe-me. Volte aqui depois, papai. Abrace, mamãe. Então ele estava paralisado. Notou o rosto da médium modificar-se. As mãos desceram, uma leve sudorese no semblante pálido. Depois foi indo, o rosto tomou a cor, a voz mudou e disse: pai, sou eu, Tillich. Não te recordas de mim? Nós éramos amigos do seminário. Eu ainda me recordo do teu primo Fred, que jogava amarelinha conosco. Ele está aqui. Eu me recordo de que no seminário sentava-me ao teu lado, e aquele homem que havia morrido fazia 10 anos conversou longamente com seu amigo, dando-lhe as provas mais substanciais da imortalidade da alma. Tillich, tu sabes que eu sou Tillich? Deus existe, ninguém morre, teu filho não está no inferno, nem no céu, está em perturbação pela vida desequilibrada que levou, mas Deus é amor. Falou-lhe: quero agradecer-te o livro que tu escreveste sobre mim, o artigo que publicaste no São Francisco Sá, no jornal. Quero agradecer-te. Volta aqui, marca uma outra entrevista, precisamos conversar. E o bispo ajoelhou-se, começou a chorar. Quando a médium abriu os olhos, voltou à lucidez, perguntou: excelência, era seu filho? Era meu filho. A voz de meu filho. O que ele falou a senhora não sabia. E Mr. Tillich, o meu grande amigo, filósofo e teólogo, eu agora creio em Deus.
porque aquele que eu acreditava morto voltou. Eu acredito. Permita-me, Senhora, trazer a minha mulher, para que ela também tenha a experiência que eu acabo de ter. E o bispo voltou 10 vezes. 10 vezes seu filho se comunicou. 10 vezes familiares. Mais tarde, ele foi convidado pela rainha da Inglaterra a fazer uma viagem a Israel como diplomata, por 5 dias. Ele viajou para Israel. No 6º dia, ele pediu ao governo israelense um jipe para poder visitar o deserto de Negev, e não voltou. Então as tropas israelitas procuraram-no no deserto. A frota aérea, que é a segunda melhor do mundo, a primeira americana, não encontrou vestígios dele. 3 dias de procura no deserto e nada. Em Londres, sem saber de nada, a senhora Emma Twigg declarou que tinha mantido contato com ele, que ele havia morrido no deserto. O jipe havia caído numa frincha, ele havia morrido. A esposa dele, da cidade de Tel Aviv, pediu um mapa do deserto e em 13 mediúnico disse: meu corpo está aqui, eu já me encontrei com meu filho, estamos felizes. Os sapadores foram no local, encontraram o jipe que havia quebrado a transmissão, caída no abismo, ele tivera concussão cerebral e morrera. Então o sacerdote da sua igreja escreveu um artigo nesse ínterim, dizendo que o bispo havia enlouquecido, porque ele estava tão fascinado que só podia ser loucura. E o bispo, para desmenti-lo, escreveu um livro, sua autobiografia, intitulado The Other Side, o outro lado, no qual ele conta essa notável experiência provando a imortalidade da alma. Esta é a função da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência que nos prova a imortalidade da alma através da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade da alma que imprime no corpo células como a memória, como a inteligência, como as aptidões culturais e artísticas. Médios somos todos nós outros, em maior ou em menor grau, como definiu Allan Kardec. Existem aqueles que são os médios mais positivos, esses mais poderosos desde a infância, e aqueles que são os médios naturais, que podem educar a faculdade, como pessoas são geniais, e aquelas que são comuns e podem educar a inteligência. Então a Espírito veio com a missão de nos dar certeza que ninguém morre. É a filosofia que matou a morte. A morte, que é tão detestável, nada mais é do que um passaporte para a vida. Morrer é retornar ao lar primitivo. Estamos na Terra em um périplo que começa no berço, encerra no túmulo, mas nós continuamos a viver. E tem por objetivo restaurar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele prometera. João 14, 16, 25 e 26. Eu não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos mandará o Paracleto, o advogado. Ele vos mandará o Espírito de verdade, que vos dirá coisas novas, que vos repetirá as minhas lições e ficará convosco eternamente. Então vieram os Espíritos no século XIX, sempre vieram, mas principalmente no século XIX, e cantaram a glória da imortalidade. Não pode haver doutrina mais consoladora, porque todos nós temos perguntas. O Espiritismo tem respostas. O seu livro básico, o Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, tem 1019 perguntas, 1019 respostas e ainda as considerações de Allan Kardec.
tudo aquilo que nos atormenta. Por que eu sofro? Quem que não já se perguntou? Porque existem uns que são felizes e outros que são desventurados. Porque existem pessoas belas e outras horrorosas. Porque os fenômenos teratológicos, a micro, a macro, a hidrocefalia, a anencefalia, a ausência de cérebro. Para que Deus faz um ser que não vai viver? Qual a razão das mortes infantis prematuras? Porque uns nascem em berço de ouro e outros nas tábuas da miséria. O porquê das doenças degenerativas, a síndrome de Down, a síndrome de Parkinson, a tragédia de Alzheimer. Porque essas doenças destruidoras, qual a razão? O Espiritismo nos explica que nós somos autores do nosso destino, que Deus não nos castiga, Deus nos ama. A minha mãe era uma mulher analfabeta, e no ano de 1989, uma irmã minha suicidou-se. Eu tinha 12 anos, e fui eu quem dei o telegrama para minha mãe. Nai Franco suicidou-se, vem alguém da família. Ela morava na cidade de Ilhéus, e era casada com um homem muito rico. Então, quando eu terminei de ler, minha mãe parou, nunca mais ela sorriu. A dor que ela sentiu foi tão profunda que uma tristeza se lhe estampou na face e ela nunca mais sorriu. Como nós éramos muito católicos, 6 dias depois, ela foi à igreja comigo, que eu era coroinha, e então perguntou ao padre: a minha filha morreu, e eu queria celebrar uma missa de 7º dia, para que ela fosse para o céu. Então o padre perguntou: de que morreu? Minha mãe disse: ela suicidou-se. Então, ela está no inferno. Minha mãe disse: mas como? A igreja condena o inferno. Minha mãe, que era muito humilde, disse: mas padre, a pessoa que se mata não está com o juízo no lugar. Expressão moderna psiquiatria. Sabemos através da psicologia, da psiquiatria, que a tendência para o suicídio é uma patologia, que a pessoa nesse momento está em estado alterado de consciência, por depressão, por transtorno do pânico, por uma alta dose ingerida, seja de alcoólico, seja uma overdose de droga. Então Deus não perdoa, padre? Eu disse: não perdoa. Esse então é um miserável, é pior do que eu. Eu te perdoo, minha filha, e aqui eu não venho mais nunca. Eu fiquei apavorado. Então, quando nós saímos, ela puxou pelo braço e disse: mãe, a senhora não vai mais? Aí ele: não, Deus não está lá. Ele não pode ser pior do que eu. Ele não perdoa e depois manda o filho dele nos ensinar a perdoar. Minha mãe era baixinha, e mulher baixinha é terrível. Mulher alta é como trovoada, muito trovão, pouca chuva. Mas as pequeninas, e ela era pequenina. Eu disse: mas mãe, então eu também não vou mais à missa. Disse: não, você vai. A briga é minha e dele, você vai. Bom, passaram-se os anos, ela nunca mais foi à igreja. Eu transferi-me para a cidade de Salvador, que eu sou de Feira de Santana, tornei-me espírita. E meus pais, já idosos, eu mandei buscá-los para que residissem comigo, meus pais, minha irmã e um primo amigo meu. E quando eles chegaram, eu disse: olha, pai, embora seja eu o anfitrião, a casa é do senhor e de minha mãe. Para mim é uma honra tê-los dentro de casa. Então eu quero pedir licença, porque sendo um espírita, nos dias de quarta-feira à noite, eu estudo o Evangelho no lar. Então minha mãe perguntou: para quê? Eu disse: para conversar com Deus. Ela disse: no Espiritismo existe Deus, meu filho? Eu digo: sim, senhora. E o Deus espírita perdoa? Eu digo: mãe, não há um Deus espírita, um Deus católico, um Deus muçulmano. Há Deus, e Ele perdoa. Eu disse: não, senhora. Mas como? Por que Ele não perdoa? Eu disse: porque Deus ama. E quem ama não perdoa, porque quem ama, ama. O perdão vem depois do ressentimento, da mágoa, do ódio, da ira.
E quem ama não tem sentimentos, porque entende sempre. O educador não se irrita com a criança quando ela erra, educa. Então Deus ama. Então minha mãe com lágrimas nos olhos perguntou: e Nair, a sua irmã que se suicidou? Eu digo: ela voltará à terra, ela se reencarnará com as marcas do suicídio. Ela se havia suicidado com uma alta dose de cianureto de mercúrio, morreu em 3 minutos. Ela virá com o aparelho digestivo deformado, com um câncer, com uma problemática cardiológica. É assim que Deus nos dá a chance de nós nos perdoarmos. Então aquela mulher humilde pegou minhas 2 mãos e me disse chorando: meu filho, me ensine a amar a esse Deus que é tão amoroso. E tornou-se espírita. Então eu lia para ela as obras de Allan Kardec e ela fruía. Depois de desencarnada, ela me apareceu um dia e me disse: Di, que é meu nome de família, Nair vai reencarnar-se. E ela virá com o lábio leporino bifocal para poder resgatar o débito. Eu perguntei: mas vai reencarnar-se aonde? Aqui na cidade do Salvador. E eu irei conhecê-la? Sim. E recebi a minha irmã no lar da Mansão do Caminho, quando ela veio trazida nos braços de uma mulher catadora de lixo, trêmula, com aquela criança deformada que nós colocamos em nosso lar, cuidamos dela, e aos 7 anos de idade ela desencarnou. Havia cumprido o período que antecipara da sua encarnação anterior. O Espiritismo é essa doutrina filosófica, através da qual cada um de nós escreve o seu destino. Felicidade e desgraça são nossos. Quem é infeliz hoje pode mudar a sua vida mudando de atitude mental, mudando de atitude moral, trabalhando pelo bem. Não estamos na terra para sofrer, nem para pagar. Estamos aqui para resgatar os nossos erros, para reeducarmos-nos, para crescermos para o bem, para sermos felizes. Então o Espírito nos recomenda que amar, vincular-se a Deus através da oração, fazer todo o bem possível. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele, não é meu. Se alguém me calunia, pior para ele. E se alguém me odeia, problema dele, porque toda vez que ele me veja, ele vai passar mal e eu continuo numa boa. Então o Espiritismo é essa ciência que nos veio libertar da ignorância, uma doutrina religiosa profunda, que faz a nossa vinculação a Deus através da caridade moral, da caridade econômica, da caridade fisiológica. Porque a caridade para quem tem fome é um pedaço de pão, mas para o ignorante é a educação, para o doente é o remédio, para o nu é o tecido, para o sedento é o copo d'água, mas para quem nos perturba é a compaixão, a caridade moral, ter misericórdia dos infelizes, saber não revidar mal por mal. Eu lhes contarei uma experiência muito recente. Eu viajo muito. No ano passado viajei 275 dias, tenho 82 anos, haja fôlego para viajar 275 dias. Só o ano passado eu visitei 28 países. Então, eu sempre estou viajando. Eu cheguei na Colômbia anteontem, estou aqui, volto domingo, já estarei em Porto Alegre na quarta. Então, eu estava na fila do check-in às 5 da manhã. E Salvador é uma das cidades mais belas do mundo, depois de Caicó e de Natal. E eu estava alegre, porque eu sou muito feliz. E estava alegre, estava rindo, porque o povo vive pesado, não sei porquê. Eu estava rindo na fila, quando de repente o senhor que estava na outra fila, na terceira, olhou para mim com raiva e perguntou: você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu fiz de conta que não ouvi, todo mundo olhou. Aí eu dei uma olhada no homem fezado e disse: eu vou dar uma resposta
que ele não vai esquecer nem daqui a 20 reencarnações. Aí eu continuo olhando, ele falou de novo: ei, por que está rindo? Eu parei assim e disse: ué, por que eu rir? Está rindo de mim? Eu disse: meu senhor, eu não posso estar rindo do senhor. Por que não? Porque eu sou cego. Ele desarmou e todo mundo caiu na gargalhada. E eu fiquei firme. Ele então saiu da fila, veio, passou a mão e eu cego. Mas o senhor parece que tem os olhos tão claros. Eu disse: pois é, quem vê olho não vê nervo óptico. Eu estou aprendendo nervo óptico. Ele disse: o que? Essa voz é de Divaldo Franco, eu conheço. Ele: ai meu Deus, eu não conheço. E você não é cego nada, eu sou. Eu sou cego à estupidez humana. Eu sou surdo à brutalidade dos maus. E eu sou mudo à ignorância. Então o senhor quer destruir o meu dia de alegria 5 da manhã, meu senhor, em jejum? Eu tenho culpa do senhor ter dormido mal à noite, hora esta. Não vai tirar a minha alegria, não é proibido rir. E também não precisa pagar nada, até que enfim tem uma coisa que pode fazer de graça, que é rir. Eu disse: assim, que eu ando com problemas, mas não tenho direito de proibir os outros de serem felizes. Se eu de volta, o senhor vai para onde? Vou a São Paulo. E que voltar, aí eu também, ai meu Deus. Era só que faltava ele do meu lado. Pois não deu outra. Eu fui na letra C, ele na D, no mesmo corredor. Ele disse assim: de volta, até eu queria fazer uma consulta. Eu digo: não, aqui. Um avião não é lugar para consulta, o lugar de consulta é no centro espírita. Ah, mas o senhor podia me aconselhar? Eu digo: não, avião, quem conversa alto em avião é mal educado. Criança chorando, esse povo se exibindo, porque a pessoa que entra no avião e dá a direção que só eles é que estão no avião. Eles falam, eles governam, como se a gente tivesse uma carroça e eles se exibindo no avião. Então eu aproveito para meditar, para calar. E então, quando nós saltamos em São Paulo, ele disse: Divaldo, o senhor me desculpe? Não, absolutamente, porque eu não fiquei aborrecido do senhor. Eu não dei importância ao seu mal-estar, porque eu não aceito provocação de ninguém, e eu não aceito a grosseria de ninguém, meu senhor. Não vou deixar que ninguém tire a minha alegria de viver e sair numa boa. Então o Espiritismo é essa doutrina que nos dá segurança emocional, tranquilidade. Estes dias são dias muito difíceis. Queixas, terremotos, maremotos, suborno, indignidade de autoridades, violência urbana, crime, mas também são dias de muita beleza. A maioria de nós vive queixando-se. Então eu gostaria de propor às senhoras e aos senhores que me acompanhassem numa oração que ele fazer, para ver quanta razão nós temos para agradecer a Deus e não agradecemos, porque somos ingratos. Então eu diria: Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e a beleza das flores com todas as cores neste maravilhoso céu de anil. Mas diante da minha visão, eu descubro os cegos que andam na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na escuridão, e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que trauteia uma canção, que ensina, que alfabetiza, que legisla, pela voz que é a nossa emoção. Mas diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia,
dia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, mãos que apertam mãos, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se lar uma mansão ou estar numa favela, se é um duplex ou um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ali ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e quero dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Agradecer a todos os que apoiaram a realização desse evento, agradecer as equipes de trabalhadores do Centro Espírita Cearense do Bem, Centro Espírita Miramês, os árabes, militares e civis espíritas Bezerra de Menezes, aqui de Caicó. Gostaria de registrar, porque foi um lapso, a presença também de representantes da cidade de Açu, bem como agradecer a todas as delegações e aos nossos irmãos caicoenses. Especial agradecimento ao nosso Divaldo Pereira Franco, embaixador pela paz no mundo desde 2005, e que Deus o ilumine na sua jornada de luz pelo mundo afora. Muito obrigada, e aqueles que desejarem ainda alguns autógrafos, permaneceremos ainda um breve tempo fazendo aqui uma fila do lado esquerdo. Muito obrigada, boa noite, muita paz àqueles que retornam para os seus lares. Rádio Caicó, conversando com o médium e espírita Divaldo Franco. Divaldo, como o senhor se tornou espírita? Quando eu contava 4 anos e meio de idade, eu estava brincando na minha casa. Chegou uma senhora e pediu para eu chamar minha mãe. Então, eu chamei-a. Minha mãe estava na cozinha, ela veio e eu apresentei a senhora, mas minha mãe não a viu. Então, repreendeu-me, voltou para o trabalho. E logo depois a senhora me disse: Di, que é meu nome de família, diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós já haviam morrido. Então eu chamei minha mãe de volta e disse: olha, Maria Senhorinha, a mulher está dizendo que é minha avó. Minha mãe ficou muito assustada, porque ela nunca havia pronunciado o nome de sua própria mãe. Porquanto, quando ela nasceu, a sua genitora morreu de infecção puerperal e ela foi criada por uma irmã. A partir daí surgiram os fenômenos mediúnicos na minha vida. Em 1944, com a morte súbita de um irmão, eu fiquei muito doente. E uma senhora levada por uma prima minha aplicou-me bioenergia, eu recuperei-me. Então ela sugeriu que fôssemos a um centro espírita, onde eu poderia educar a mediunidade.
Então, a partir de 1945, começam as minhas primeiras experiências com o espiritismo até hoje. Porque na palestra que o senhor concedeu ontem aqui em Caicó, o senhor contou uma história sobre suicídio. Houve alguma sugestão do mundo espiritual nesse sentido para tratar desse assunto em Caicó, já que o tema não foi divulgado anteriormente? Sim. Logo quando eu chego ao local da palestra, eu nunca trago um tema adrede elaborado. Eu procuro sentir o psiquismo da comunidade e senti que a taxa de suicídios era muito grande nesta cidade. Então aí lembrei-me da bela história real do bispo James Pike, cujo filho, involuntariamente por uma overdose de sonífero, suicidou-se. Daí a abordagem para despertar as pessoas a respeito do amor que se deve ter à vida física, porque o suicídio é um crime covarde. Divaldo, o ser humano perdeu a fé, falta Deus na vida das pessoas? Foi desviado do caminho da fé. Vivemos hoje um contexto em que o objetivo essencial da vida é o prazer. Mas todo prazer é muito fugaz. Se o indivíduo não tem uma estrutura psicológica para enfrentar as vicissitudes, os desafios, os insucessos, o prazer cede lugar à frustração e logo depois ao desencanto depressivo e à solução através das fugas psicológicas, dos transtornos variados e até mesmo do suicídio. A fé permanece inata, necessitando do combustível da lógica, da razão para sustentar-se. Os espíritos se comunicam com nós, vivos, encarnados? Basta que nos recordemos de Jesus. Quando ele estava na terra, ele teve a transfiguração. É o momento quando, no Monte Tabor, ele recebe a visita de Moisés e de Elias, que já eram mortos, e transfigurando-se, dialoga com eles. As comunicações mediúnicas são da história da humanidade, não são do espiritismo. Os estudiosos da área da paleontologia afirmam que na intimidade das cavernas foram encontrados traços de comunicações espirituais. E quando nós lemos a história dos povos primitivos, os xamãs, os profetas, as pitonisas, fazem parte da sua estrutura pela comunicação espiritual. E hoje, graças às ciências da parapsicologia, da transcomunicação instrumental, da psicologia profunda e transpessoal, nós temos as provas científicas dessa comunicação. Quais seriam as orientações que o senhor daria às pessoas que têm experiências de fenômenos espirituais, de contatos com o mundo espiritual, e muitas vezes as pessoas se assustam, Divaldo, e elas não têm coragem nem de contar, nem de procurar alguém que possa esclarecer, e muitas vezes essas pessoas acham que estão loucas. Que orientação o senhor daria? Existe um atavismo em torno dos fenômenos paranormais. Toda vez que nos acontece algo inabitual, logo pensamos tratar-se de um distúrbio psicológico, de um transtorno psiquiátrico ou de uma interferência demoníaca, pela nossa ignorância. Eu sugeriria que procurasse um centro espírita, que procurasse pelo menos ler o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, para dar-se conta que a mediunidade é uma faculdade orgânica, da mesma forma que o nosso cérebro tem a sede da memória, da inteligência, das aptidões culturais. Também nós temos na glândula pineal, no nosso sistema nervoso simpático, a presença de células que proporcionam a mediunidade. Algumas pessoas se questionam se o espiritismo é uma religião. A doutrina espírita é uma religião, é uma ciência, o que é? É uma ciência porque investiga. É uma filosofia porque explica. E é uma religião porque religa a criatura a Deus. A religiosidade é mais importante do que a religião. A religião é um rótulo. O ato interior de amar, de vincular-se a Deus, isso é que é importante. Muitas vezes nós nos ligamos a uma religião, o rótulo. Uns porque querem ganhar dinheiro, outros porque querem ter sorte nos amores, outros porque desejam posição social relevante. E isso é vergonhoso, porque a vida sempre termina no processo biológico e o ser continua. O importante é a cidadania, é o indivíduo ser vinculado ao bem, seus atos morais, suas responsabilidades. Isso dá-lhe uma religiosidade. É essa religiosidade que o Espiritismo dá, porque estabelece como essencial a ação da caridade, fora da qual não há salvação.
Eu já ouvi em algumas palestras algumas pessoas dizerem que todo ser humano, toda pessoa tem um grau de mediunidade. Todo mundo é médium, Divaldo? Indubitavelmente, porque existem dois tipos de mediunidade: a ostensiva, aquela que aconteceu comigo e com outros, e a que é natural. Se o indivíduo realizar as técnicas de meditação, de interiorização, logo ele amplia o seu campo mediúnico e pode tornar-se um médium perfeitamente ostensivo. Inclusive, durante sua palestra, o senhor falou que todas as pessoas têm 5 sentidos e o médium tem 6. Por quê? Porque é uma faculdade paranormal. Enquanto os sentidos são objetivos, chamados sensoriais, a mediunidade é uma faculdade extrafísica. E foi o grande sábio francês, prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richet, quem denominou a mediunidade como sendo um sexto sentido. Divaldo, é incrível como nós precisamos de provas concretas para acreditar na imortalidade da alma. Por que nós, seres humanos, somos assim? Estamos numa fase muito primitiva ainda da nossa alma, do nosso espírito? Ocorre que nós vivemos encarcerados na matéria. E a própria matéria é um engano. Quando nós examinamos a matéria à luz da física quântica, notamos que só existe energia. A matéria é energia condensada e a energia é a matéria desagregada. Então existe em nós um comportamento positivista, ver para crer. Com o advento das modernas ciências, mudou a técnica, é crer para ver. Porque tudo em que nós cremos, nós não vemos. Quando eu digo, por exemplo, este microfone, em realidade são átomos que dão a ilusão de um aparelho que transmite a voz. Mas tudo vive no mundo da energia. É uma necessidade de natureza sensorial, o tocar, o sentir, o constatar, porque isso atende às necessidades da lógica e da razão. Por falar em microfone, em rádios, onde o senhor está falando agora, eu já li algumas matérias sobre a transcomunicação, a comunicação entre nós e os espíritos através de aparelhos modernos, como o próprio computador, que hoje é tão usado. A transcomunicação é possível? Ela existe mesmo, Divaldo, na sua opinião? Existe. As primeiras experiências científicas começaram em Estocolmo, na capital da Suécia, no mês de junho de 1957, quando um grande cientista em radiofonia, interessado pelo canto de pássaros, colocou um pequeno gravador Philips na janela de sua casa para gravar a cotovia. E então ele foi testar, e quando ele voltou à fita tinha uma voz: "Fulano, sou eu, sua mãe, Beltrano." Ele achou que aquela fita estivesse magnetizada, então ele substituiu por outra. E daí ele deu-se conta que chegavam vozes do além-túmulo. Ele mandou preparar fitas magnéticas sem nenhum contato humano, para evitar que elas ficassem impregnadas. E daí surgiu a transcomunicação através do cassete. Depois passou para o vídeo e hoje pelos computadores. Aqui no Brasil nós temos uma das mais notáveis transcomunicadoras do mundo. Ela realiza notáveis experiências em São Paulo e é convidada para congressos internacionais. Sim, existe a transcomunicação instrumental. Ontem na palestra também foi interessante, em algum momento o senhor falou sobre as mortes infantis das crianças. Não sei se coincidentemente ou não, esta semana aqui na nossa região morreram 2 crianças, uma de 1 ano e 3 meses atropelada pelo próprio avô e outra que a mãe, pelo que se consta, dificultou o parto. Ela teve algumas reações meio que estranhas na hora do parto e dificultou, e a criança veio a falecer. Tem muitas mães agora, muitos familiares que estão sofrendo com o desencarne de uma criança, com a morte de uma criança. Qual o seu recado, Divaldo, para essas famílias? Esses fenômenos de desencarnação na idade infantil são muito dolorosos. Eu posso imaginar o conflito desse avô e a dor dessa mãe. É provável que ela tivesse um transtorno depressivo bipolar pré-partum e criasse esta reação inconscientemente. Mas toda morte prematura é uma grande provação. Eu diria, muito bom ânimo, prepare-se, porque normalmente os espíritos voltam. Então eles reencarnam-se novamente. Os pais superem a fase perturbadora, predisponham-se,
porque Deus é amor e Deus proporcionará o retorno para que a família seja feliz. Talvez seja um pouco contraditório dizer, já que todos nós temos, entre aspas, medo da morte, que a morte não existe. A morte não existe, Divaldo? Sob o ponto de vista da extinção da vida, não. A morte é um fenômeno biológico, porque tudo aquilo que nasce decompõe-se, degenera-se e morre. É a forma da destruição do invólucro. Mas nós não somos o corpo, nós somos o psiquismo. Não é o cérebro que produz o pensamento. O pensamento é a psique, e a psique é imaterial. Ela consegue decodificar-se pelo cérebro da mesma forma que nós digitamos no computador. Não é o computador que escreve, ele tem uma memória dura e nós então colocamos ali as informações. O computador nada valeria sem o digitador. Da mesma forma, o cérebro sem a presença do espírito nada vale. Há uma forte característica católica na região do Seridó, especificamente em Caicó. Anualmente tem uma festa da nossa padroeira, que é Santana, em quem nós depositamos muita fé. Uma cidade, uma região, um povo que se apega à fé dessa forma, é uma cidade, é um povo mais protegido? Sem dúvida, e é um povo feliz, porque a fé é um vínculo superior com a divindade. Toda vez quando nós temos fé em algo, nosso cérebro produz substâncias positivas que ajudam na saúde, na transformação moral, nos negócios, nos relacionamentos, porque a fé é a própria proposta da vida superior, facultando-nos o intercâmbio com Deus. As pessoas costumam dizer que o senhor é o sucessor de Chico Xavier. Como é que o senhor encara isso? É uma colocação gentil, mas não é verdadeira. Porque não existe entre nós espíritas um reinado em que um morre e o outro segue. Não, Deus é muito sábio. Cada um de nós tem uma tarefa na Terra e todos nós somos muito importantes. Desde a pessoa que exerce a humilde função de varrer a rua até aquele que dirige uma nação. Eu me recordo de Albert Einstein, que teve a ocasião de dizer: a pessoa mais importante da minha vida é minha cozinheira, porque eu não posso ter problemas gástricos, não posso adoecer. Então, Chico Xavier realizou um périplo, encerrou, e nós estamos fazendo uma outra tarefa. Quem substituiu a São Francisco? Quem substituiu a Senhora Santana, a avó de Jesus Cristo? Então ninguém substitui a ninguém, nem continua. Cada um realiza o seu mistério sob a proteção de Deus e deve fazê-lo com amor. Seja o mistério mais modesto, é muito valioso. Estando o senhor em Caicó nesse momento, o senhor sentiu algo especial em relação à cidade, vindo do mundo espiritual, que possa deixar como mensagem aos ouvintes da Rádio Caicó? Eu diria aos caicoenses que amem. Não importa a religião que tenhamos, importam os sentimentos que nós exteriorizamos. Nós nascemos para amar, para servir, não para revidar o mal. A verdadeira felicidade é um estado de consciência. Não adianta ter muito dinheiro e não ser feliz. Não adianta estar procurando sucesso se ainda não se descobriu a si mesmo. A maior vitória do indivíduo é contra as suas paixões inferiores. Então a minha mensagem a este povo gentil é que ame e lute pela sua transformação moral, fazendo desta parte do Seridó um verdadeiro santuário, em que a avó de